Uma breve análise da rodada para os cariocas nesse fim de semana. O Botafogo perdeu a liderança depois de tomar 3-0 do Cruzeiro no tapetinho. Não deu para o Botafogo desde o primeiro tempo, quando o Cruzeiro abriu 2-0 e depois foi muito difícil de recuperar. Já o Fluminense foi a Bragança Paulista e conseguiu uma excelente vitória por 1-0. A zaga do Fluminense já está há 3 jogos sem tomar gols e o Fluminense com 3 vitórias seguidas. Como o Fluminense tem um jogo a menos que alguns candidatos direto à zona do rebaixamento, se ele vencer esse jogo que falta, ele na verdade empurra o Corinthians para perto da zona do rebaixamento e deixa a briga entre Vitória, Cuiabá e Grêmio, sendo que o Grêmio tem 2 jogos a menos desde aquela época das enchentes no Rio Grande do Sul. Já o Vasco foi jogar em Chapecó contra o Grêmio e o campo horroroso, um pasto, uma lamaçal, choveu muito na cidade de Chapecó e o Vasco não conseguiu nenhum empate, perdeu por 1-0. Felipe Coutinho jogou como titular essa partida, mas não fez a diferença. Muito pelo contrário, errou praticamente a metade de tudo que tentou durante o jogo. O Grêmio, um time muito mais forte, muito mais pesado, ficou alçando bola na área. Chuveirinho e tempestade, foi o que aconteceu em Chapecó. E o Vasco tentando sair jogando naquele campo horroroso, absurdo. Erro de estratégia, Vasco perdeu o jogo, mas não mudou a posição na tabela. Continua a mesma coisa, longe da zona de rebaixamento, mas ainda numa classificação para a Sul-Americana. E quem retomou a liderança foi o Flamengo. Com a vitória de 2-0 sobre o Atlético Goianiense, que é o último colocado, o Flamengo tomou a posição do Botafogo, com um jogo a menos ainda. Pedro, que fez o primeiro gol, é o artilheiro isolado do campeonato. Meio de semana não tem rodada do Brasileiro, mas tem Copa do Brasil. E o jogo mais esperado, sem dúvida, é Flamengo e Palmeiras nessa quarta-feira no Maracanã. Mas o Fluminense pega o Juventude, o Vasco Atlético Goianiense e o Botafogo Bahia. E vamos ver o que os cariocas vão aprontar nesse primeiro jogo de ida dessa fase da Copa do Brasil. Até o próximo boletim e não deixem de se inscrever e dar o like aí nesse vídeo. Abraço!